Mais um podcast no ar. Que felicidade a minha ter você aqui comigo. E já quero agradecer a IG Conceito de São José do Rio Preto por deixar a gente montar nosso estúdio aqui no nosso podcast. E também o Mirante Café, que é aqui dentro da IG Conceito. Você não precisa vir comprar produtos de piscina para vir no Mirante tomar um café. Você pode vir aqui, fazer uma reunião de negócio, tomar um café com as amigas. E também, por que não, dar uma passeada na loja, que é muito linda, viu? Esse podcast de hoje, eu tô aqui com uma pessoa muito especial que vem fazendo a diferença aí na vida de muitas mães, tentando mostrar um pouquinho do que é a fonoaudiologia. Falei certo? Fonoaudiologia. Falei. Ai, tudo bem, doutora? É um Tudo prazer bem, então. tê-la aqui. Você vem trazendo aí com o programa Fabricando Ideias, tirando muitas dúvidas das mães, trazendo os assuntos ser mais leve, mas com muita informação, e eu te agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar Então, aqui novamente. Vamos saber um pouquinho mais. Quem que é a doutora Érica? A doutora Érica é casada? Onde surgiu a fono na sua vida pessoal, aí para a sua vida profissional? Vamos dar um pulinho aí? Então me fala, quem é você? Eu sou a Érica Piccoli, fonoaudióloga. Eu sou formada há 17 anos já em fonoaudiologia, apaixonada pela minha profissão, né? A gente sente isso. A fonoaudiologia surgiu na minha vida desde muito cedo, né? Eu tenho um irmão que tem perda auditiva, né? Então eu sempre acompanhei minha mãe nas sessões terapêuticas, ajudava em casa. Então a fonoaudiologia sempre esteve presente na minha vida. Que legal, que história linda. E levou a eu procurar realmente a me especializar mais e fazer a fonoaudiologia. Você é de Rio Preto? Eu sou de Monte Azul Paulista. Monte Azul Paulista, que legal. Sim. Se formou em Rio Preto? Não, eu me formei em Marília, na Unesp de Marília. Depois da Unesp de Marília, eu fiz uma especialização em processamento auditivo central, em audiologia clínica, na USP de São Paulo. Que legal. Tá? Depois eu fui para Ribeirão para fazer o meu mestrado e meu doutorado. Como chegou em Rio Preto? Como foi essa chegada aqui? O esposo. Aí vocês vieram para cá. Sim, meu esposo já tinha vindo, já estava trabalhando aqui, aí eu acabei vindo para cá também. Que legal. E me apaixonei pela cidade e foi fluindo, né? Realmente, fui trabalhando. E eu vejo assim que você adora trabalhar com criança, né? Amo criança, eu sou apaixonada por criança. E a gente segue ali você no Instagram e a gente vê essa leveza que você trata o assunto. E fono também trabalha em centro cirúrgico, né? Que eu tô vendo você bastante no centro cirúrgico. Me explica isso. Sim, é porque eu trabalho também com a parte de implante coclear. Então, aquelas crianças que não têm mais um ganho com um aparelho auditivo convencional, então há a indicação do implante coclear. Então, além da avaliação pré-cirúrgica que a gente tem que fazer, existe um trabalho intracirúrgico, que a gente faz uma avaliação se aquele implante que é colocado dentro da cóclea da criança está funcionando, se entrou realmente na cóclea, como que está, e a gente faz depois todo o acompanhamento pós-cirúrgico também. Então, por isso que a gente está sempre ali dentro do centro cirúrgico, acompanhando o otorrinolaringologista que faz a cirurgia. Nossa, como você fala perfeitamente, né? Não manda eu falar não, gente, né? E hoje você trouxe aqui uma discussão, né? Um assunto bem legal, que eu acho que muitas mães aí vão estar voltando o vídeo para ver. A relação entre o transtorno do processamento auditivo central e seu impacto no aprendizado escolar infantil. Isso. E compreendendo o TEPAC. O que é o TEPAC? TEPAC, né? TEPAC. Vamos começar falando o que é processamento auditivo central, né? Então, é quando o nosso cérebro precisa processar as informações que chegam via audição. Então, quando eu ouço um som, quando ele chega ao meu ouvido, eu não sei se é um som de fala, se é um som ambiental, se é um ruído, o que é, até que esse som seja processado no meu sistema nervoso auditivo central. Então, esse é o processamento auditivo central. Quando eu tenho alguma falha nesse processamento dessa informação, a gente tem o transtorno do processamento auditivo central. Que é o TEPAC.
Então conhecido essa palavra, como TPAC. Então essa palavra é esse transtorno. Isso. E qual que é as principais características, além dessa que você falou aí, que demora o processamento? Sim. Principais características e o que a gente pode observar nas crianças com transtorno do processamento. Geralmente elas têm muita dificuldade de compreender a informação auditiva em ambientes ruidosos. A gente tem que salientar, Paula, que não são crianças com perdas auditivas, são crianças que têm limiares auditivos normais, ou seja, a criança ouve, ela só não processa essa informação corretamente. Gente, né? Porque a gente pensa, se a criança não ouve, não sabia que tinha esse processamento. Não, é o processamento. Nossa. Então, às vezes as mães fazem, não, a audiometria tá tudo normal, a criança ouve. Mas como tá esse processamento da informação? Então, dificuldade de ouvir no ruído, dificuldade de memorizar informações que chegam via audição. Então, aí pensando no ambiente escolar, professor lá falando muito tempo, aquela criança está processando aquela informação que o professor está falando, né? Dificuldade em seguir ordens complexas. Então, é aquela criança, por exemplo, que você fala, Joãozinho, vai lá no quarto, busca o seu chinelo, a camiseta e o sapato, né? Ele volta com óculos. Entendi. Né? Porque ele não consegue memorizar essas informações complexas. Você precisa dar a informação muito mais pausada, né? Muito mais segmentada para a criança conseguir processar aquela informação. Então, se os pais estão já anotando isso, já tem que fazer uma avaliação. Isso, existe uma avaliação que é feita pelo fonoaudiólogo, né, que é a avaliação do processamento auditivo central, para a gente detectar se existe aí uma falha nesse processamento. E a gente tem que pensar, Paula, que ele não é tão incomum. Ele acontece muito. Já tô aqui pensando se lá em casa é assim, ó. Aqui então, no processamento. O transtorno do processamento auditivo isolado, ele pode acontecer em 3 a 7% das crianças em fase escolar. Só que quando eu tô falando de criança, por exemplo, que tem uma dislexia, um transtorno de aprendizagem, um déficit de atenção, esse índice de transtorno do processamento auditivo como comorbidade pode chegar em até 70% dessas crianças. Então, se eu tenho uma dificuldade no processo de aprendizagem, se eu tenho uma dificuldade nas questões atencionais, é de extrema importância que seja realizada a avaliação do processamento auditivo central. Entendi, que é o TPAC. Vamos lá, né? TPAC. Sim. TPAC. Agora nunca mais eu vou esquecer, gente. Quando há falha nesse processamento, é o TPAC. Tá. E qual que é a importância do diagnóstico precoce? Existe um impacto muito grande no processo de aprendizagem infantil quando existe o TPAC, né? Então, a criança, por exemplo, no ambiente escolar, quando ela tem uma dificuldade no processamento dessa informação, então ela vai ser aquela criança que presta muita atenção no professor, então ele até entende que ele faz um esforço muito grande para processar aquela informação, mas no final da aula ela está tão esgotada, ela está tão cansada, ela gastou tanta energia para processar aquela informação que ela não armazena aquela informação. Então é aquela criança que tira dúvidas, sabe tudo, chega na hora que vai fazer a prova, por exemplo, não lembra nada, não sabe nada. Porque ela não conseguiu armazenar aquela informação. Então, o transtorno do processamento, ele causa um impacto enorme no processo de aprendizagem escolar. Então, se a gente pensar aí a longo prazo, o quanto essa criança perde no desempenho escolar, no desenvolvimento escolar. Doutora, e às vezes, ver se eu estou no caminho certo aqui do meu raciocínio. Às vezes, os pais vão lá fazer para ver se a criança tem TDAH, tudo aquilo lá, porque a criança não está aprendendo. Sim. E às vezes no relatório, né, no laudo, vem que a criança não tem nada disso. Mas ninguém foi por esse caminho aí. Ninguém avaliou. Mas às vezes falta até o médico, o pediatra, dá isso aí, porque ele manda pro neuro. Sim.
Sim. Então, o transtorno do processamento, ele é muito subestimado ainda, Não, né? fala um pouco mais para as mães ver isso, Sim. porque eu tô falando de conta própria. O meu filho, vai no neuro, vai não sei onde. Aí você faz aquele monte de exame, aí o laudo da criança tá lá que a criança não tem nada. E ninguém fala pra gente sobre isso. Sim, e falta avaliar o processamento auditivo central. Como está? Ele ainda é muito subestimado. Hoje, aqui em São José do Rio Preto, a gente tem vários neurologistas e otorrinos que já colocaram na sua avaliação a avaliação do processamento auditivo central também. Eles já encaminham bastante, né? Mas é uma realidade que começa a mudar, né? Agora. E a gente tem que pensar também, eu tenho o transtorno do processamento isolado, né? Só o transtorno do processamento. E eu tenho o transtorno do processamento com comorbidades. Então, eu posso ter o déficit de atenção, o TDAH, né? Com hiperatividade ou não. E o transtorno do processamento auditivo. Mas tem que ser feita a avaliação. Tem que ser feita a avaliação. E de repente é aquela criança, por exemplo, com déficit de atenção, que usa a medicação, né? Controla a atenção, aquela criança consegue se concentrar, mas ela não consegue processar a informação da mesma forma, né? Então ela concentra. Melhorou, ela tomou a medicação, ela está fazendo acompanhamento, mas não melhora o desempenho escolar. Vamos avaliar o processamento auditivo. Como ela está processando essa informação? Será que ela consegue armazenar essa informação? Será que ela consegue memorizar essa informação que chega via audição? Né? Isso precisa ser avaliado. Isso é muito bom. A gente falou um pouco dos impactos na vida escolar, mas fala mais um pouco sobre esses impactos. Porque às vezes a criança não está ouvindo, acha que tem tudo isso, ela sofre até bullying dentro, né, da sala de aula e é uma coisa que pode ser resolvida. Sim, então a gente pode ter impacto tanto no desenvolvimento de leitura, escrita e compreensão também. Então, por exemplo, se a criança não consegue discriminar um som, que é uma característica do transtorno do processamento, então eu não consigo perceber se é um P, se é um B, se é um T, se é um D, ela pode ter trocas na escrita, certo, né? Ela pode ter dificuldade na escrita. Se a criança não consegue memorizar essa informação auditiva, né? Ela tá lendo lá o texto, chega no final, ela fala, e agora? O que você leu? Não sei. Não lembro. Não lembro. Né? Que não acabou lembro, de ler. porque ela não memoriza. E a gente tem que pensar, por exemplo, na sala de aula, a maior parte das informações são dadas de forma verbal. O professor, ele até tem ali a lousa, tem a apostila, né? Mas ele dá muita informação verbal, né? E aquela criança não processa aquela quantidade de informações verbais. Ela vai perdendo conteúdo e isso vai se acumulando. Isso deixa a criança depressiva, porque ela não vê que ela está ficando para trás. Sim, ela vai ficando para trás, né? E ela vai perdendo conteúdo. E às vezes o que acontece? Essa criança é encaminhada para trabalhar o déficit pedagógico, né? Então ela vai fazer, vou fazer aula particular, eu vou passar com psicopedagogo, porque ela não aprende. Só que não foi pensado que ela não tem habilidade para aprender. Então, existem habilidades que estão alteradas e ela não consegue aprender. Gente. Então, diante de uma dificuldade no processo de aprendizagem, é imprescindível uma avaliação fonoaudiológica e, na maior parte dos casos, dependendo das queixas, é necessária a avaliação do processamento auditivo central também. Tá. Qual a estratégia de apoio para a criança que tem TPAC? Então, vamos lá. Criança com TPAC tem uma dificuldade de compreensão da informação no ambiente ruidoso. Paula, você já foi numa sala de aula durante a aula? Agora. Um converseiro só. Um converseiro só. Então, o ambiente escolar, ele é ruidoso. E isso precisa ser controlado, né? Controlar o ruído ambiental é de extrema importância. Então, essa criança, ela precisa estar próxima ao professor. O mundo ideal seria que todas as crianças estivessem na primeira fileira, próximo do professor. Todo mundo, todas as mães querem, Todas as mães querem.
Não é possível, mas as crianças com transtorno do processamento auditivo central, ela precisa estar mais próximo do professor. Ela precisa estar longe, por exemplo, da janela que vai entrar mais ruído. Ela precisa estar longe da porta que entra ruído, né? Ela precisa estar... o professor precisa garantir que a criança conseguiu compreender a informação que foi passada verbalmente. E quando a gente fala garantir, não adianta o professor falar assim: Joãozinho, você entendeu o que eu falei? Sim. Sim. Sim, não. Então vamos lá, vamos recapitular? Conta pra mim, o que você entendeu? Até pra gente perceber se aquela criança realmente está entendendo, se aquilo que o professor está passando está fazendo sentido, certo, né, para ele. E como os profissionais de saúde e educação podem colaborar para melhor atender essas necessidades? Sim, então, profissionais, pediatras, neuropediatras, otorrinos, se atentarem, né, ao pedido da avaliação. A gente recebe muito de professor, encaminhamento dos professores. Os professores estão muito atentos já, né? Eles percebem assim, não, olha, é uma criança que é diferente, né? Eu falo com a criança, mas ela tá olhando para mim, mas ela não consegue responder o que eu tô pedindo para ela. Então, os profissionais têm que estar atentos a esses sinais, né? E pedir a avaliação. Muitas vezes existem as comorbidades que elas precisam também ser avaliadas, né? Então, eu tenho dislexia, eu tenho transtorno de aprendizagem, eu tenho déficit de atenção, mas eu posso ter associado o transtorno do processamento auditivo central. Então, precisa ser realizada essa avaliação, né? E diante da detecção desse transtorno, o encaminhamento para o tratamento correto, para a intervenção correta. É um transtorno que tem uma resposta muito boa à intervenção. Então, você responde muito melhor. E assim, a mãe não precisa pegar o encaminhamento do médico para chegar na fono. Ela pode ir numa fono particular. Sim. Já se ela acha isso, o médico não concordou em enviar. Porque tem isso, né? Tem médico que fala, não, para. Inclusive o pediatra dos meus filhos, eu teimo muito com ele. Não, vocês vão aprender muito, não sei o que é muito. Mas eu quero, entendeu? Então, assim, pode ir direto? Até pode ir direto ao fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação prévia, mas existem alguns exames que são necessários para que o processamento auditivo seja realizado. Então, primeiro precisa fazer uma audiometria, precisa fazer uma impedanciometria, que são os exames prévios à avaliação do processamento. Então, geralmente é uma equipe multiprofissional. A gente precisa de outros profissionais aí para a gente chegar ao diagnóstico também. Entendi. Ótimo. Então, se você tá aí, igual eu que tô aqui pensando nas crianças lá de casa, sabe, assim, já querendo, a hora que voltar às aulas, já chamar a professora para conversar, sabe a situação? Você também tá aí, né, pensando, então volta o vídeo, porque ela explicou muito bem, foi muito bom, eu entendi. Nossa, muito bom. Então volta esse vídeo, assiste de novo se você tem alguma dúvida, manda lá para as amigas, manda no grupo aí que você acha que as mães precisam ouvir isso. E também, gente, vai lá, bate um papo, marca um horário com a doutora Érica, porque ela vai tirar a sua dúvida. Às vezes você não teve aí um apoio de um outro profissional, vai lá conversar com ela. Às vezes é coisa que a gente põe na cabeça, né, coisa de mãe. Às vezes não, né? Vale a pena a conversa. E se você quer fazer um tratamento de qualidade para o seu filho, ter uma fono de qualidade, eu indico a doutora Érica aqui, né? Ela está no programa Fabricando Ideias, então ela está entre os melhores profissionais aqui da nossa região, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. A gente vai marcar outro carinho sobre um outro assunto de aprendizagem também. Com certeza. Gente, obrigada por você estar aqui até o final desse vídeo. Convido você para ficar aqui no nosso canal do YouTube, porque tem muito conteúdo. Também no nosso Instagram e no programa Fabricando Ideias, todos os sábados, às 9 horas da manhã no SBT Interior. Tchau!